Qualquer pessoa que se aventure em aprender um novo idioma percebe que não é tarefa fácil. É um aprendizado que envolve desafios que não estamos acostumados no nosso dia a dia, como aprender um extenso vocabulário, repensar regras gramaticais, praticar pronúncia de sons pouco intuitivos, às vezes sons que você nunca viu na vida. E por causa desse esforço requisitado, é intuitivo pensar que aprender uma nova língua aumenta as nossas capacidades cognitivas. Mas será que temos evidência de que isso realmente acontece? Existe algum ganho em aprender um outro idioma, além de você conseguir se comunicar, além de conseguir compreender outras pessoas? É isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. No ano de 2021, contabilizam-se pouco mais de 7.000 línguas ao redor do mundo. Um número talvez bem maior do que a maior parte das pessoas imaginam. Mas apesar disso, uma parte considerável desses idiomas corre o risco de serem extintos, já que 40% de todas as línguas do mundo são faladas por menos de 1.000 indivíduos. Não dá para deixar de associar esse fenômeno com a globalização, porque conforme as línguas mais faladas no mundo vão se tornando dominantes, a tendência é que os nativos de um lugar abandonem as suas línguas tradicionais. E, em alguns casos, podem até mesmo ser forçados, direto ou indiretamente, a fazer essa mudança. Inclusive, um vídeo do Davi Calazans, do canal Ponto em Comum, aqui mesmo do YouTube, mostra como que o mundo digital e como a internet tem levado os islandeses a falar cada vez menos no seu próprio idioma. Nesse vídeo, ele também explica alguns motivos sociais pelos quais devemos nos preocupar em preservar os idiomas. Mas no vídeo de hoje, vamos buscar pensar sobre as vantagens pessoais em aprender outro idioma. Bom, primeiramente, vale apontar que, apesar de hoje nós estarmos falando sobre as vantagens de ser bilíngue ou poliglota, essas não foram capacidades sempre vistas como positivas. Há não muito tempo, nos Estados Unidos, era inclusive muito comum o pensamento de que, se os filhos dos imigrantes aprendessem apenas o inglês, eles teriam vantagens. A ideia era que, se eles ensinassem simultaneamente o idioma do seu país de origem, as crianças ficariam confusas, já que teriam que assimilar o dobro de sons da fala, de palavras, de estruturas gramaticais, e que por isso elas acabariam falando mal os dois idiomas. E esse medo era reforçado por muitos nativos norte-americanos, que tinham muita desconfiança nas produções culturais estrangeiras. Porém, apesar de esse medo de as crianças ficarem confusas ter uma certa lógica, ele não se mostrou verdadeiro. Os estudos realizados nas últimas décadas compararam crianças monolíngues com crianças bilíngues, e foi encontrado que não havia diferenças entre a idade de emissão das primeiras palavras, ou da idade da emissão das primeiras frases, ou na capacidade de guardar palavras e de expressá-las. Ou seja, crianças bilíngues não apresentavam nenhum atraso para começar a falar ou se expressar. Na verdade, alguns estudos encontraram uma vantagem sutil de 10% mais vocabulário para as crianças monolíngues na língua que elas dominavam, se comparadas às crianças bilíngues. Mas isso não é o mesmo que dizer que crianças monolíngues tinham um vocabulário maior, né? Já que, se a gente somasse o vocabulário dos dois idiomas aprendidos pelas crianças bilíngues, o número total de palavras seria muito maior para aqueles que falam os dois idiomas. Logo, essa poderia ser considerada uma vantagem para os bilíngues, ter um vocabulário considerável em mais de um idioma. Mas e quanto a vantagens cognitivas? Será que pessoas bilíngues ou poliglotas seriam mais inteligentes? Bom, se você tem acompanhado a nossa série sobre inteligência, vai lembrar que inteligência diz respeito à nossa capacidade cognitiva geral. E o que os estudos têm encontrado é que não há grandes diferenças na cognição como um todo quando comparamos indivíduos que são monolíngues com indivíduos bilíngues. Mas algumas diferenças bem específicas merecem a nossa atenção. Primeiramente, já foi encontrada uma ligeira vantagem dos monolíngues em acessar mais rapidamente as palavras que querem falar e o nome dos objetos. Isso aconteceria porque eles não precisam selecionar qual dos nomes armazenados eles devem usar. Por exemplo, se alguém é falante de português, inglês e italiano, e essa pessoa quer se referir a um cachorro, além da palavra cão, ela também tem armazenada as palavras dog, cane. Isso pode levar a um breve atraso na hora de se referir ao cachorro, já que a pessoa pode estar acessando apenas as palavras em outros idiomas. Você provavelmente já viu alguém que ficou se questionando de uma forma parecida com como que se fala essa palavra em português mesmo? Mas esse exercício de alternar na compreensão de idiomas e ter que escolher em qual idioma se comunicar pode trazer alguns benefícios específicos para os bilíngues. O mais evidente é nas chamadas funções executivas. As funções executivas
executivas são um conjunto de habilidades que usamos a fim de atingir um objetivo. Logo, envolve planejamento, identificação de metas, ignorar detalhes irrelevantes, mudar a forma de pensar, dentre outras atividades. Pense que há certos desafios diários para os quais já temos um repertório prévio para enfrentar, mas há também desafios novos. E para esses, nós precisamos de encontrar formas de solucioná-los. E, portanto, usamos as funções executivas. Mas por que a atividade das funções executivas seria tão requisitada para as pessoas bilíngues? Bom, isso acontece porque as pessoas bilíngues normalmente alternam de um idioma para o outro, o que requer uma adaptação momentânea de um conjunto de regras para outro conjunto de regras. Isso é agravado porque eles sempre precisam de fazer uma espécie de busca dentro do amplo vocabulário para encontrar qual palavra deve ser usada naquele contexto, ou até mesmo para interpretar o significado de uma palavra lida ou ouvida. Um exemplo ilustrativo pode ser as palavras falso-cognatas, que soam de forma semelhante, mas possuem significados bem diferentes. Por exemplo, a palavra burro em português e também em espanhol vai significar asno, mas em italiano significa manteiga. E a palavra pretende em português se parece com a palavra pretend em inglês. Mas enquanto em português ela significa algo como desejar, em inglês quer dizer fingir. Logo, a requisição constante das funções executivas parece refiná-las. Mas vale destacar que as funções executivas são habilidades amplas e múltiplas, e não foi em todas elas que foram encontradas grandes vantagens. A maior diferença foi vista em tarefas nas quais as pessoas tinham que se adaptar a regras que se alternavam constantemente e de forma imprevisível. Um exemplo de um experimento talvez deixe isso um pouco mais claro. Em uma pesquisa, foram entregues vários cartões para as crianças. Esses cartões eram vermelhos ou azuis e tinham a imagem ou de um coelho ou de uma canoa. Se você pede para as crianças separarem os cartões colocando-os da mesma cor numa pilha ou colocando aqueles que contêm a mesma imagem numa mesma pilha, não há diferenças entre os bilíngues e os monolíngues, já que a regra se mantém. Por exemplo, separe esses cartões por cores ou separe esses cartões de acordo com as imagens. Mas suponha que seja acrescentado um outro nível de dificuldade. Você pede para as crianças separarem os cartões por cores, mas você avisa que alguns cartões contêm uma estrela dourada. E quando esses cartões com a estrela dourada aparecem, a criança deve separar pela imagem. Não tem que separar mais pela cor. Note que há uma mudança de regra imprevista no meio da tarefa, já que enquanto a criança está separando os cartões por cores, sem que ela espere, surge a estrela dourada e a criança é obrigada a mudar a forma de separar os cartões. Nesse caso específico, em que há mudanças de regras, as crianças bilíngues se saem melhor. Bom, se os achados demonstrarem que essas capacidades se estendem ao nosso dia a dia, isso certamente seria uma grande vantagem aos bilíngues, já que diariamente precisamos lidar com desafios confusos e regras que mudam o tempo todo. E antes de finalizarmos, vale abordar um tópico que ficou relativamente conhecido do grande público: as vantagens dos bilíngues quando se trata de uma proteção contra a doença de Alzheimer. Não que alguém que domine mais de um idioma ficará imune definitivamente do Alzheimer, até porque vários fatores estão influenciando para que alguém tenha essa doença ou não tenha. Mas as pesquisas têm encontrado que as pessoas bilíngues que adquiriram a segunda língua muito cedo tendem a retardar o aparecimento do Alzheimer em aproximadamente 5 anos. Alguns estudos apontaram que a deficiência cognitiva era menor em pacientes bilíngues, ainda que os danos cerebrais encontrados fossem os mesmos daqueles encontrados nos monolíngues. Uma boa explicação para esse fenômeno seria aquela famosa frase: use ou perca, que diz respeito tanto a capacidades cerebrais quanto corporais. Ou seja, os desafios impostos para a aquisição de uma nova língua e para alternar de uma língua para outra parecem estimular o cérebro de tal forma que o declínio cognitivo de pessoas bilíngues seja menor do que o encontrado nos monolíngues. Bom, dito tudo isso, não podemos afirmar que aprender um novo idioma vai te deixar mais inteligente no sentido de aumentar toda a sua capacidade cognitiva, mas pode sim te proporcionar aumento em certas habilidades específicas e um retardo do aparecimento do Alzheimer. E esses já são benefícios muito grandes e que vão bem além da capacidade de comunicação dos bilíngues. Das mais de 7.000 línguas do mundo, é bem possível encontrar uma língua e uma cultura que te interessem. Além de você adquirir um enriquecimento cultural e intelectual, seu cérebro certamente vai agradecer e muito.
E você, já sabia que aprender um novo idioma pode ser bom para o seu cérebro? Tem alguma sugestão para os próximos vídeos? Deixa aí no comentário. E lembre-se, toda semana tem vídeo novo. Então se você gostou desse vídeo e quer assistir a mais vídeos de neurociência e psicologia baseada em evidências, já se inscreve no canal e já ativa o sininho. Até a próxima!